Significados. Veja axé. O axé, ou axé music, é um gênero musical que surgiu no estado da Bahia na década de 1980 durante as manifestações populares do Carnaval de Salvador, misturando injeção samba ligada ao frevo, reggae e merengue, rock falador dos ritmos do candomblé, três pop, com outros ritmos afro-brasileiros e afro-latinos. 6, 7, 8, 9 Axé. Origens estilísticas: samba reggae, frevo, reggae, merengue, rock, ingessá, samba duro, ritmos de candomblé, pop rock, ritmos afro-brasileiros e afro-latinos. Contexto cultural: década de 1980, Salvador, instrumentos típicos: guitarra elétrica, baixo elétrico, percussão, popularidade Brasil. Outros tópicos: samba reggae, pagode baiano, arrocha, black samba, forró elétrico. No entanto, o axé é utilizado erroneamente para designar todos os ritmos de raízes africanas, o estilo de música de qualquer banda ou artista que provém da Bahia. Sabe-se hoje que nem toda música baiana é axé, pois lá o samba reggae 11 é representado principalmente pelo bloco afro-lodon, o samba de roda, ingessá, tocado com variações diversas por bandas percussivas de blocos afro com filhos de Quiandi, cortejo afro, ilhadi e muzenza, entre outros, o pagode baiano e até uma variação de frevo, bem como o sertanejo e forró, etc. 12, 7, 8, 13 A palavra axé é uma saudação religiosa usada no candomblé, que significa energia positiva. 13, 14 Expressão corrente no circuito musical soteropolitano. Ela foi anexada à palavra em inglês music pelo jornalista William Brito em 1987 para formar um termo que designaria pejorativamente a música dançante com aspirações internacionais. 8, 14 Com o impulso da mídia, o axé music rapidamente se espalhou por todo o país com a realização de carnavais fora de época, as chamadas micaretas, que fortaleceu-se com o potencial mercadológico, produzindo sucesso durante todo o ano, tendo, como alguns dos maiores nomes, Luiz Caldas, Daniela Mercury, Márcia Freire, Edith Sandler, Anne Rosa, Cláudia Leite, Albert Menezes, Azjargue, Chiclete com Banana, entre outros. 7, 8, 14 Os pioneiros do gênero foram os músicos da renomada banda Acordes Verdes, que acompanhava Luiz Caldas e eram músicos de estúdio da W.R. em Salvador. O principal arranjador do estúdio, na altura, era o compositor Alfredo Moura. 7 Índice uma história 1.1 Origens e ascensão 2 Perspectivas para o futuro 2 Ver também 3 Referências 4 Ligações externas História editar Daniela Mercury é considerada a rainha do axé. Ivete Sangalo é uma das cantoras de maior sucesso da música brasileira atualmente. A cantora Cláudia Leite ganhou fama na banda Babado Novo, na Bahia, e adotou o axé. Margareth Menezes uniu o axé com ritmos afro-brasileiros e suas músicas Rainha Rosa. Foi reconhecida pela revista norte-americana Billboard como uma das maiores cantoras de axé no Brasil. Origens e ascensão editar As origens do Carnaval de Salvador como conhecemos hoje estão na década de 1950, quando Dudu e Osmar começaram a tocar o frevo pernambucano em guitarras elétricas de produção própria batizadas de guitarras baianas, cima de Alphabet Fort 1929. Nascia o trio elétrico, atração do carnaval baiano para a qual Caetano Veloso chamou a atenção do país em 1975 na canção Atrás do Trio Elétrico. Mais tarde, Moraes Moreira, dos Novos Baianos, teria a ideia de subir num trio que era apenas instrumental, para cantar. Foi o marco zero da tradição de cantores puxando os trios elétricos. A partir da década de 1960, paralelamente ao movimento dos trios, aconteceu o da proliferação dos blocos afro, filhos de Dambi, do qual Gilberto Gil faz parte, Badawi, Ilhadi, Muzenza, Aractu e Olodum. Eles tocavam ritmos afro como o ingessá e o samba, utilizando alguns instrumentos musicais da percussão, comuns nas baterias das escolas de samba do Rio de Janeiro. A axé music propriamente dita nasceu no estúdio WR, no bairro da Graça, em Salvador, com a formação de um grupo de músicos jovens que viria a substituir a banda residente, comandada por Toninho Lacerda, irmão do pianista Carlos Lacerda. O primeiro, da nova leva, a ser contratado foi o baterista Cezinha. Depois dele, o compositor, pianista e arranjador Alfredo Moura, que na época estudava composição e regência na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, tendo como professores Inember Cardoso, Enon Swidmer, Jamário Oliveira, Paulo Costa Lima, entre outros. Luiz Caldas veio em seguida, trazendo o percussionista Tony Molla. Carlinhos Brown foi o último dessa leva a entrar, tendo sido submetido a uma audição e sendo aprovado já por Alfredo Moura, na altura o principal arranjador do estúdio. 15 Essa banda, que se formou do encontro de músicos contratados, originaria a banda Acordes Verdes, que daria início ao movimento. Os arranjos de Alfredo Moura mostrariam ser fundamentais para o estabelecimento do novo estilo musical, pois encontrou um tipo de linguagem popular e altamente comunicativa que possibilitou a divulgação dessa nova música nas rádios e televisões por todo o Brasil.
15 nos arranjos, notam-se elementos vindos de diversas culturas musicais e que interagiam de forma homogênea apesar da diversidade da origem. A música tinha características baianas e fazia referências ao passado enquanto se posicionava com o presente. O movimento adquiriu força e os arranjos e a estética original foram intensamente copiados, evoluindo para novas leituras e estilos, tendo uma durabilidade impressionante em termos de música popular brasileira. 15 estava criado, então, um polo criador, um centro musical poderoso, e o estilo, concebido por Alfredo Moura com a ajuda dos músicos da banda Acordes Verdes, principalmente Carlinhos Brown, se tornaria referência para as 3 gerações vindouras, colocando a música da Bahia num cenário pioneiro, dinâmico e inovador. 12-15 O estilo nasceu com carga pejorativa e sem saber a que servia. Hoje, ainda há polêmica na hora de definir a quais músicas o termo se aplica, mas todos fazem coro num ponto, seu papel foi o de fundar um novo mercado musical. 16 Sob a influência das letras e canções de Bob Marley nos ouvidos, surgiu, no Olodum sob a batuta do mestre Neguinho do samba, um ritmo que misturava reggae e samba, num estilo com forte caráter de afirmação da negritude, que fez sucesso em Salvador a partir da década de 1980, o samba reggae. Posteriormente, artistas como Jerônimo, Banda Reflexos e a banda Meu aderiram a essa novidade rítmica, lançando canções que chegavam ao Sudeste em discos na bagagem dos que lá passavam férias. Em meados da década de 1980, mais precisamente em 1985, Luiz Caldas e Paulinho Camafeu compuseram juntos o primeiro sucesso nacional daquela cena musical de Salvador, Fricotinega do Cabelo Duro, gravado por Luiz Caldas. O ritmo era o deboche, criado por Alfredo Moura e Carlinhos Brown. O arranjo inovador e de alta qualidade técnica foi marcante para que a canção de apenas 2 acordes se tornasse um dos maiores sucessos brasileiros. A canção imediatamente tornou-se um hit e espalhou-se por todo o país, virando marco para o axé. 12 Com uma introdução épica, onde os teclados simulando metais eram precedidos por uma percussão dançante, a canção traduzia a necessidade de afirmação de uma geração de músicos que não queria ficar no ostracismo causado pela fuga de artistas para o eixo Rio-São Paulo. Uma nova geração de estrelas aparecia para o Brasil, Banda Reflexos do sucesso Madagascar ou Lodon, Sarah Jane do clássico A Roda, Guerreiro do Hilária, gravado por Xuxa, Chiclete com Banana que vinha de uma tradição de banda de baile, Banda Cheiro de Amor com Márcia Freire e Margareth Menezes, a primeira a empilhar a carreira nacional, com a benção do líder da banda americana Rota Guerreades, David Billman. No início da década de 1990, o Olodum foi convidado pelo cantor e compositor americano Paul Simon para gravar participação no disco Everguy, Underground of the Saints. Posteriormente, tocou com Michael Jackson no videoclipe da canção Teido de Calha-Voltos nas ruas de Pelourinho e teve outras parcerias com artistas internacionais e nacionais, que aumentaram a visibilidade do grupo. 17 A modernidade das guitarras se encontrava com a tradição dos tambores em mistura de auto-octanagem. Aquela nova música baiana avançaria mais ainda na direção do pop em 1992, quando o Aractu resolveu injetar eletrônica nos tambores, e o resultado foi o disco homônimo Aractu, gravado pelo selo inglês independente Seven Gates e lançado apenas na Europa. No mesmo ano, Daniela Mercury lançaria O Canto da Cidade, e o Brasil se renderia de vez ao axé. Aberta a porta, vieram Asa de Águia, Banda Eva que nasceu do bloco Eva e revelou Ivete Sangalo, Banda Meu que depois assinaria com o Banda Meu, Cheiro de Amor que revelou Aline Rosa, Ricardo Chaves, Babado Novo que revelou Cláudia Leite, etc. A explosão comercial do axé passou, no entanto, longe da unanimidade. Dorival Caymmi reprovou suas qualidades artísticas, Caetano Veloso as endossou. Das tentativas de incorporar o repertório das bandas de pop rock, nasceu a Marcha Frevo, que transformou sucessos como Eva Rádio Táxi e Me Chama Lobão em mais combustível para a folia. Enquanto o axé music se fortalecia, alguns nomes buscavam alternativas criativas para a música baiana. O mais significativo deles foi a Timbalada, grupo de percussionistas e vocalistas liderado por Carlinhos Brown, cuja música Meia Lua Inteira tinha estourado na voz de Caetano Veloso em 1989, veio com a proposta de resgatar o som dos timbales, que há muito tempo estavam restritos à percussão dos terreiros de candomblé. Paralelamente a Timbalada, Brown lançou 2 discos solo alfabetizado 1996 e Omeletma 1998, arranjados por Alfredo Moura. Com sua incorporação de várias tendências do pop e da MPB à música baiana, Brown obteve grande reconhecimento no exterior. Além disso,
Ele desenvolveu um trabalho social e cultural de alta relevância entre a população da comunidade carente do Candeal, no bairro de Brotas, em Salvador, com a criação do Espaço Cultural Candeal Tetusquari, o grupo de percussão Lactomia para formar uma nova geração de instrumentistas, e a Escola de Música Pracato. Enquanto isso, os nomes de sucesso da música baiana multiplicavam-se. Aos então conhecidos Banda Eva, Banda Meu, Aracto, Chiclete com Banana e Cheiro de Amor, juntaram-se o Esbeijo Netinho e os grupos Jamil e Uma Noites e Pimenta N Ativa. Em 2017, a revista norte-americana Billboard abriu uma enquete para saber quem é a rainha do Carnaval de Salvador. Na lista estavam as principais cantoras do Axé Music, Daniela Mercury, Pete Sangalo, Cláudia Leite e Aline Rosa. Perspectivas para o futuro. Editar. Muitos críticos avaliam que, nos últimos anos, o axé tem estado em declínio, não devido à queda de popularidade, mas sim porque novas canções de novos grupos musicais não têm a mesma força que as antigas. Os principais grupos de axé do país continuam sendo os mesmos da década de 1990, com novos grupos musicais não alcançando o mesmo nível de expressão dos grupos musicais mais antigos. Isso gera a preocupação de que o ritmo baiano não possa se renovar com uma nova geração e perca sua relevância quando os grupos musicais mais antigos gradualmente encerrarem suas atividades. Ver também. Meditar. O Commons possui uma categoria com imagens e outros ficheiros sobre axé, gênero musical, música no Brasil, cultura da Bahia, as donas do canto, o sucesso das estrelas intérpretes no Carnaval de Salvador, Festival Axé Brasil, álbuns Axé Mineirão, Axé, a voz do violão, Axé Bahia, Lenda e Axé Music, aconteceu Axé Music, ver também as categorias, álbuns de Axé, planos de Axé Music, cantores de Axé, singles de Axé, Referência Pereira, a Souza, Axé Axé, o mega fenômeno baiano. Revista África e Africanidades, Rio de Janeiro, ano 2, número 8, fevereiro 2010, e Teresa de Castro, a Axé Music, Mitos, Verdades, World Music, Bermuzi, Belo Horizonte, MOMR 22, 2010, e 205. Araújo Filho, Antônio Neves de Protestos e manifestações afro-brasileiras na música negra baiana em US anos de 1980. O FRM. Caico, 2016 e 17. Pereira e Ana Souza. Axé Axé, o mega fenômeno baiano. Revista África e Africanidades, Rio de Janeiro, 2, número 8, fevereiro 2010, e 2 Castro, a Axé Music, Mitos, Verdades, World Music. Bermuzi, Belo Horizonte, MOMR 22, 2010, e 204 menos 205. Do Fricote que esquenta Garanhuns. Portal Cultura Pernambuco. ABCD Santana, Marilda 2009. As Donas do Canto. O sucesso das estrelas intérpretes no Carnaval de Salvador. Salvador, Etufba. ISBN 8.523.208.852. ABCD Diniz, André 2008.